Meus amados irmãos, são todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Amém? Tome seu assento. Obrigado pela reverência, a leitura da palavra de Deus. Meus amados, essa leitura bíblica que nós fizemos, continuando o estudo aqui sobre Lucas capítulo 18, ela se encontra lá em Mateus capítulo 19, versículos 16 e 30, e Marcos capítulo 10, versículos 17 ao 31. Essa passagem mostra um encontro entre Jesus e um líder rico que buscava a vida eterna. Ele representa alguém religioso, moralmente correto aos olhos humanos, mas que ainda não compreende o que significa seguir a Cristo. Em Mateus 19, 20, diz que era um jovem, denominado de jovem rico. Foi ter com Jesus, assim como Nicodemos também foi ter com Jesus. Está lá em João 3, de 1 ao 2. Este jovem mostrou interesse em ter com Jesus e tirar a sua dúvida acerca da vida eterna. Ele chega e diz: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Este jovem possuía tudo que a vida pode oferecer: juventude, riqueza, amigos, conforto elevado, posição social, mas tudo indica que lhe faltava algo. Faltava algo para complementar. Era conhecedor dos mandamentos na ordem horizontal, porque são os mandamentos de relacionamentos, de comportamento ético pessoal, que vai do 6 ao 11, ao 11º mandamento. Mas ele via a salvação como algo que pode ser conquistado por ações. Ele observava que por ele ter feito, ele tinha merecimento. Ele representa muito bem a condição existente na humanidade, porque alguns possuem todos os bens materiais que desejam, porém a satisfação ela não é completa. De ver muitas pessoas inquietos, angustiados, porque não tem essa satisfação completa. Há um profundo vazio
na existência das pessoas. Na entrevista com aquele jovem, Jesus disse que faltava. Ele disse aqui na leitura que nós fizemos: ainda te falta uma coisa. Jesus não lhe contestou a sua resposta. De fato, era um cidadão correto. Jesus olhou para ele e o amou. Amar é dar atenção. Amar é procurar conhecer o outro. Amar é dizer a verdade. Com amor para produzir mudanças. E foi o que Jesus fez. Observe que lá em Mateus, diz um jovem que pergunta para Jesus o que lhe falta ainda. Em Mateus 19, 20, é ele que procura, o que me falta? Em Marcos 10, 21, é Jesus que diz, falta-te uma coisa. E aqui em Lucas 18, 22, Jesus diz, ainda te falta uma coisa. Falta-te uma coisa. E o que Jesus, na ótica de Jesus, faltava para aquele jovem? Jesus diz, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Lembremos-nos de que Jesus aqui não está dizendo que para ser crente é necessário um atestado de pobreza extrema. Não é isso que Jesus está dizendo. No caso deste jovem, foi o conselho dado pelo mestre para que ele pudesse alcançar o que lhe faltava para herdar a vida eterna. O caminho da vida consiste num relacionamento pessoal com Cristo. Havia um obstáculo a ser removido: a riqueza do jovem. Ouvindo esta palavra, diz que retirou-se triste, devido ao que possuía. Essa foi a dificuldade dele. Para outras pessoas, talvez não seja esse o ponto fraco. Tiramos algumas lições com o erro do jovem rico. Primeiro, apegar-se demasiadamente às coisas ou às posses materiais. Quando Jesus pediu que ele vendesse tudo que tinha e desse o dinheiro aos pobres, o jovem ficou triste porque tinha muitas posses e não queria se desfazer delas. Isto mostra que ele estava excessivamente apegado às suas riquezas materiais. Segundo, priorizou a sua riqueza acima de seguir Jesus. O jovem rico estava disposto a seguir os mandamentos de Deus, mas quando Jesus pediu que ele seguisse e se desfizesse dela, ele mudou o comportamento dele, porque ele escolheu seguir as riquezas em vez de seguir a Jesus. Isto indica que ele priorizou as riquezas acima de seguir a vontade de Deus. O jovem sentia que faltava algo.
Apesar de ser profundamente religioso e possuir as coisas materiais, sentia que faltava algo na vida e então buscava pela vida eterna. Ele foi até Jesus e fez aquela pergunta. As tradições sugerem que ele questionou a Jesus sobre o que faltava. O que faltava? Esse sentimento de insegurança pode ser visto um bom ponto de partida para se aproximar de Deus, pois sempre há mais de nós em buscar ao Senhor. Nós podemos dar mais em buscar ao Senhor. E ele, aqui nós vimos que ele ou procurou aproximar do Senhor, mas ele queria com a sua própria justiça. O jovem pensava que a salvação era por meio das obras. Aquele jovem, como muitos judeus da sua época, acreditava que a salvação era alcançada através das suas próprias obras e boas ações. O judeu tinha muitos mandamentos, rudimentos a serem seguidos. Ele provavelmente se esforçou quando ele diz que se cumpria esses mandamentos desde a sua juventude. Mas Jesus, ele veio para desmascarar o mito de que podemos nos salvar através das nossas próprias obras. A salvação, ela é concedida pela graça de Deus, através da fé em Cristo e não através dos nossos próprios esforços ou realizações. Mas por que Jesus disse aqui sobre o perigo das riquezas? Em que ponto Jesus estava falando? Quando nós olhamos aqui na leitura, que quando Jesus falou para ele vender e seguir a ele, que teria o tesouro e seguir ele, mas dele ouvindo, a Bíblia diz que entristeceu. Aí o versículo 24, se vendo Jesus que ele ficava muito triste, diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Agora volte lá em Marcos capítulo 10 e o versículo 24. Qual foi a ótica de Marcos dizer aqui? E o discípulo admirado destas palavras, mas Jesus tornando disse: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Aqui, para quem confia, não é que é pecado ter riqueza, mas para os que confiam nela. Jesus, ele usa aqui a figura de um camelo passando pelo fundo de uma agulha para demonstrar a dificuldade de um rico entrar no reino. Isso choca os discípulos ao ponto dele fazer uma pergunta: quem, pois, pode ser salvo? Os discípulos ficaram preocupados com essa resposta. E Jesus responde. Sempre Jesus tem uma resposta. Ele diz: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a quem? A Deus. A salvação não é conquistada pelo esforço humano ou por mérito de posse, mas pelo milagre da graça divina. Aí alguém pergunta:
Na Bíblia, o que a Bíblia diz? A riqueza em si não é considerada pecado, mano. Não é pecado você ter bens. O perigo real está no amor ao dinheiro. Aqui onde está o perigo. Na ganância, na autossuficiência. As escrituras, elas só nos alertam contra aos bens materiais, elas só nos alertam que os bens materiais podem falsamente desviar o foco espiritual, gerando apego, orgulho e idolatria. Ela só faz essa alerta, ela não condena, mas ela nos dá um alerta. Voltamos lá em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 5. E o versículo 10. Diz assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Isso aqui foi a ótica de Salomão. Ele possuiu muitas coisas. Ele chegou a esse entendimento na sua velhice, né? Ele chegou a falar sobre isso. E Jesus? O que Jesus falou sobre isso? Vamos para Mateus, capítulo 6, e o versículo 24. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui Jesus estava dando um alerta, porque ele chamou de Senhor. E ele estava falando aqui da escravidão que pode levar. Pode levar a pessoa se apegar mais a esse Deus Mamon do que o Deus verdadeiro. Ele pode se embriagar com esse poder. E aí ele disse: eu não tenho como agradar os dois, ou um ou outro. E a Bíblia, nesse mesmo capítulo 6, no versículo 33, ele diz: buscar primeiro o reino de Deus. Ou seja, na nossa vida, no meu coração, a primazia é Deus, é Ele. Aí diz que as outras coisas, elas são acrescentadas, mas a prioridade é essa. E o que Paulo falou sobre isso? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Vamos ler o 9. O 9 diz assim: os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge aos homens na perdição ruim. Esse aqui é a conquista de maneira errada. Esse aqui é quando a pessoa não olha para as consequências. Ele não tem nenhum equilíbrio sobre isso. Ao versículo 10, ele repete: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, não é todos, alguns se desviaram de onde? Da fé. Por que se desviaram da fé? Porque confiaram mais no que tem do que em Deus. O perigo está exatamente esse, de confiar mais. A fé foi minada. Eu não preciso de tanta fé, eu tenho. E se traspassaram a si mesmo
aí vem as consequências. Com muitas dores veio o sofrimento. Por essa consequência, o dinheiro, a Bíblia dá esse alerta contra isso. Não é pecado. O que faltou naquele jovem? Inversão de valores. Colocar Deus no primeiro lugar, sim, a riqueza em segundo. Tem muitos homens abastados, que a primazia no coração dele não é o que ele tem, é o Senhor. O que alerta, a Bíblia alerta, é o perigo de colocar o coração em primeiro lugar no que possui, que foi o caso desse jovem. O coração dele estava no que ele possuía. Ele conhecia os mandamentos, ele conhecia, tinha o desejo de vida eterna, mas Jesus aqui só estava vendo para desmascarar onde estava o coração dele. Não era que Jesus estava mandando ninguém vender as coisas para seguir ele, não era isso. Jesus estava vendo o que faltava na vida dele. O que faltava na vida era desprender do que ele possuía. As pessoas podem possuir bens, o cuidado que ele precisa ter é para se não se envaidecer. Como diz aqui, o perigo está o perigo é diminuir a vida espiritual, minar a vida espiritual, gerando apego, orgulho e idolatria. Ele passa a idolatrar o que ele tem. Ele faz um Deus do que ele possui. O perigo está aqui. Mas as pessoas podem possuir, saber administrar isso. Vamos pegar um personagem do Antigo Testamento. Abraão. Tinha um homem que tinha só de trabalhador na casa dele 318. Olha o patrimônio que esse homem tinha. Mas ele era dominado por ele? De forma alguma. A primazia dele era Deus. Se tornou o pai da fé. Porque aquilo não foi um obstáculo na vida dele. Quando os pastores estavam brigando o de Ló com os deles lá, ele disse: vem cá, meu filho, nós somos parentes. Não vamos brigar por causa disso aqui, não. Meu filho, você pode levantar os olhos e escolher para onde você quer. Falei isso aqui domingo pela manhã. Ele escolheu. Abraão foi para o outro lado, para não haver confusão por causa das coisas terrenas. E às vezes, amados, a pessoa por amor tira a vida, mata, cria uma situação, uma celeuma, por causa disso. E sendo que a Bíblia diz que nós somos administradores daquilo que o Senhor nos confia, porque o céu, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Somos administradores, somos mordomos do Senhor. Então para que me orgulhar? Para que eu me exaltar com pouca coisa? E nem que tivesse muito. Porque é do Senhor, eu só sou administrador. A uns Deus confia mais, a outros Deus confia menos, mas Deus confia em alguma coisa. E este jovem diz que ele saiu triste por causa dessa palavra do Senhor. Aí se a gente vai ver, já vê Barnabé totalmente diferente, né? Barnabé, coração estava no Senhor. Isso aqui que me adianta aqui, não quero nem saber desse negócio. Mas Deus não está mandando ninguém vender nada. Sacrificar, depois ele na emoção, e depois se arrepende, né? Aí o discípulo, depois dessa fala de Jesus, que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aí Pedro, como se fosse assim um líder dos demais, cabeça dos demais, que falava a voz dos demais, ele vai dizer o seguinte: ele disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que é deixamos tudo que seguimos? Eles eram empresários, mas eles eram pescadores, eles tinham uma distribuidora de peixe para toda a região.
Assim como em Gadara tinha os criadores de porcos, que vendia para os romanos, para o Império Romano, tinham os judeus, eles criavam, eram pescadores e vendiam peixe. Eles deixaram isso aí para seguir o Senhor. E ele disse aqui, e ele lhe diz, olha que a resposta de Jesus: na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher e filho, pelo reino de Deus. Isso aqui não é abandono de família, amados. Isso aqui não é alguém largar. Esse aqui é ter o Senhor como primazia do seu coração, a prioridade da sua vida. E só quantos de nós que quando aceitamos a Jesus tínhamos a rejeição dos pais? Se agora tu é crente, vai morar lá na casa, lá na igreja agora lá. Eu não te quero aqui não, que não quero ser crente não. Vi muitos testemunhos. Eu vi pais revoltados com filhos, porque ele tinha se convertido. Disse, mas não largo meu Jesus. Eu conheço um testemunho, eu vou preservar o nome, de uma pregadora muito famosa. Eu vi o testemunho dela muito bonito, que ela foi expulsa mesmo da casa dos pais, foi morar na igreja, porque ela havia se convertido, e ela perseverou. Hoje é uma das maiores palestrantes para casais. Eu tive ouvindo palestra com ela, e ela contando esse testemunho. Tempo depois, através dela, ela ganhou seus pais para Jesus, porque Deus, ele tem propósito, salva um da família e através dele alcança. E aqui está dizendo para não abrir mão do reino de Deus, do reino de Deus. Quantas irmãs já vi testemunho que serviu Jesus escondido, o marido não saber, tempo sendo crente, se ele saber, mas o reino de Deus era primazia na vida dela. E quando ficou sabendo, não houve nenhuma alteração, porque o Senhor tinha trabalhado também na vida da pessoa. Aí Jesus diz isso, aí ele vai dizer o seguinte: e não haja de receber muito mais neste mundo e na vida vindoura a vida eterna. Aqui é a recompensa do sacrifício. Pedro lembra que tinha deixado tudo, e Jesus garante que todos aqueles que sacrificam posses ou laços familiares pelo reino de Deus, receberá muito mais nesta vida, e por fim, e no porvir, a vida eterna. Então o que nós fazemos, tem coisas que nós recebemos aqui, porque Deus, ele abençoa. Lembra que eu tenho falado aqui? Aquilo que nós fazemos com desprendimento, aquilo que nós fazemos que às vezes não queremos nem que cite o nome, Deus, ele vai nos surpreender com suas bênçãos. Tem galardão que nós recebemos aqui, que isso é quando o homem, ele quer já receber logo aqui, é quando ele quer ser visto. Quando ele quer ser visto, lá ninguém tá, lá talvez ninguém vai ficar sabendo foi o que eu recebi. Eu gosto de ver que alguém fica sabendo o que eu fiz. Aí ele recebe logo aqui. Mas tem coisas que alguém não viu, você fez, ninguém ficou sabendo. O pastor não ficou sabendo, ninguém ficou sabendo. Mas lá no céu está registrado. Aleluia. Lá você vai receber a recompensa. E tem vezes que Deus manda até de lá as bênçãos para o que você fez. Deus começa a abençoar. Você começa a prosperar. É Deus lhe prosperando, porque Deus vai lhe confiando, porque você não se exalta, você não se engrandece, você não se envaidece, permanece fiel ao Senhor, e Deus derramando das bênçãos. E vai ter aquele que está sofrendo, porque vê Deus abençoando o outro e ele não. Mas ele talvez não esteja preparado para receber as bênçãos que Deus deu a ele. Corre risco de perder a salvação. Eu sempre tenho falado, Senhor, a salvação é prioridade das nossas vidas.
Não deixe que nada venha tirar o alvo. O propósito de Deus, que é nos salvar. Nada pode atrapalhar a nossa salvação. Mas eu tinha um negócio tão bom, rapaz, se não tiver uma mentirazinha pelo meio, não vai dar certo. Prefiro você ter prejuízo, mas manter a verdade. Lembre do Salmo 15. Ainda que com dano, às vezes com prejuízo, mas demos a palavra. Temos a palavra, vamos manter ela. E aqui, este jovem passa essas lições para nós, de que nós precisamos ter o Senhor como primazia. As coisas são secundárias, mas o Senhor é primazia nas nossas vidas. E Jesus estava dando a lição para os discípulos, porque eles tinham abrido mão. Só se nós abrimos, e agora? Jesus dá essa garantia da vida eterna. Essa é a maior promessa que nós temos da parte do Senhor Jesus. A garantia da vida eterna. Nunca esqueça disso. A nossa primazia é a eternidade. As coisas aqui, elas são efêmeras, ou seja, são passageiras. Elas passam, elas ficam aqui na terra. São boas, são. Quem disser que é ruim está mentindo. É igual alguém, o nosso presidente disse um dia, alguém disse: não, o dinheiro é coisa do diabo. Se quer ver o diabo, fique sem dinheiro. Aí você vai ver a agonia. Mas é bênção do Senhor. Agora precisamos administrar, saber administrar, e Deus é glorificado através das nossas vidas. Amém? E Deus e Cristo nos abençoe e continue falando aos nossos corações.